Bom, para começar a atividade 2, eu preciso que vocês lembrem que a gente viu que toda língua humana ela varia e muda como os próprios seres humanos, que nascem, crescem, se reproduzem e às vezes morrem. Existem línguas que deixam de ser faladas, ou às vezes elas se ramificam em árvores, em novos troncos, dando origem a novas línguas. Foi o que aconteceu com essa língua aqui da esquerda, que a gente chama de nada mais, nada menos do que latim, que é a língua mãe do português. Essa língua originou a nossa língua portuguesa. Ela era a língua do Império Romano. E como o Império Romano se alastrou por muitos lugares, por muitos territórios, acabou ficando difícil controlar todos esses territórios e aí partes específicas começaram a se isolar e a ter movimentos de mudança e de ligação com sociedades diferentes e com novos povos, e aí começaram a surgir línguas diferentes, o português, o francês, o espanhol, mas todas vindas desse tronco latino. Eu já mostrei para vocês num dos fichários de fichas resumo que nós costumamos resumir as línguas em árvores, sendo que teria havido uma primeira língua humana que se chama indo-europeu, que se ramificou em dois grandes troncos, e tem várias outras ramificações, até chegar ao latim, que aí o latim deriva o português, francês, espanhol, italiano, vasco, galego e outras línguas. De qualquer forma, o que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: quando eu falo que uma variedade como nós vai ao mercado é um erro, o que eu estou falando nada mais nada menos é que o português é um erro em relação ao latim. Eu tô tirando, deixando de ver que todas as línguas humanas mudam e que sempre vai haver uma variedade que vai surgir, que vai ser inovadora e que uma hora ela pode ou não tomar o lugar da anterior. Com você, o C e o C, aconteceu a mesma coisa. Era o vossa mercê, que se tornou vós mercê, você, você, e hoje nas variedades não padrão C. Então a gente não pode ter preconceito linguístico de certo ou errado com essas variedades, vocês têm que respeitá-las. Agora é óbvio que do mesmo jeito que ninguém vai de terno para a praia, ninguém pega biquíni e vai numa igreja. Existem contextos para usar as formas formais ou informais. De qualquer modo, o que eu quero com essa fábula é apresentar a versão latina, romana da fábula e como isso se transformou no português. Vaca, capela, ois e léu. Os romanos não tinham só um v, tá? Ele é uma das criações do português, da passagem do latim para o português. Eles tinham só um f e com a passagem do latim, na verdade, para o romance, surgiu a homo-orgânica f-v. Então, aqui não é vaca, é vaca. Vamos lá. Vaca capella ovis ileo. Nunca es fidela incompetentes societas testatura vica fabula prepositiam meo. Vaci capelle pacientes oie miliare, socie fuere cum leonem saltibus. Heitum sepsiti serum vast corporis, sices locutrus factiburus factis leo. Isso aqui é leão, tá? Nunca é nunca. Isso aqui está com uma desinência que indica que isso é um advérbio. És é o verbo ser. Fidelis é um adjetivo fiel em relação a alguma coisa. Cum é o com. Potentes societas é pessoa poderosa da sociedade. Isso aqui está num caso que indica que isso é um adjetivo em relação a isso aqui, que está no genitivo. Olha o português. Nunca a sociedade é fiel com o poderoso. Essa pequena fábula atesta um propósito. A vaca e a cabrinha e a ovelha sofredora de injustiça foram sócios com o leão nas florestas. Como esses tivessem capturado um servo de vasto corpo, assim falou o leão feitas as partes. Eu apanho a primeira é minha, uma vez que me chamo rei. Vós concedeis a mim a segunda porque sou sócio, então a terceira me seguirá porque vale mais. Se alguém tocar na quarta será atingida pela desgraça. Assim o desaforo sozinho levou toda a presa. Ou seja, o leão fez uma sociedade para devorar certo animal, só que comeu tudo. Mas vejam, se a gente falar que formas como o C são erros em relação à vossa mercê, o português inteiro é um erro, é uma deturpação, é uma corrupção da língua latina. Não tem cabimento isso.
As línguas mudam, as línguas não são estáveis ao longo dos anos, porque as sociedades mudam. A língua não é uma estátua de ouro na qual eu não posso tocar, eu não posso deformar, eu não posso desviar, cometer erros. As línguas não são usadas, corrompidas. Elas não são corrompidas, elas são usadas pelos falantes. E você tem que saber se adequar e ser poliglota na própria língua. Usar uma variedade mais padrão, como por exemplo, nós fomos, do que nós foi, num contexto formal. E no contexto informal, nenhum problema em usar nós foi e nós vai. Nenhum problema você usar essa variedade com a sua mãe ou com os amigos, numa festa com menos de 10 pessoas ou com 2 pessoas. Agora, aqui, se dirigindo a alguém hierarquicamente superior, nós vamos, porque a situação, o contexto pede isso. Isso era uma coisa que precisava ser trabalhada para que vocês pudessem chegar na atividade 2. Qual era a atividade 2 de vocês? Ela tinha 2 partes. E as 2 propunham, de certo modo, a produção de texto. Deixa eu apagar isso aqui. De certo modo, produção de texto. A primeira diz respeito a essa variação. Milho, minho, melhor, minhó, pior, pior, telha, teia, telhado, telhado, e vão fazendo telhados. Vejam que nenhuma dessas formas aqui, ó, de maneira nenhuma dessas formas, de maneira nenhuma, minhó, pior ou teia seriam erros, ok? Elas só são formas não padrão e inovadoras. E eu pedia que vocês assinalassem a única incorreta. Na verdade, essa questão é uma pegadinha, porque não tem nenhuma incorreta. Todas elas são corretas. Então, o que você deveria escrever para mim é: não há nenhuma alternativa incorreta. E eu disse isso quando eu corrigi com vocês. A 2 é uma montagem a partir não só da imagem e de um ventilador, que é absurdo, tá no meio do nada ligado, com um cara falando porque tá tão quente, mas vejam, ele tem um machado na mão, tá? Isso é importante que vocês verifiquem. E tem uma legenda escrita, tá um calor bizarro, né? Parece até que queimaram 3 milhões de hectares do Pantanal. E queimaram mesmo, por incrível que pareça, e que alguns idiotas falem por aí que a Amazônia não queima porque é úmida, isso é um absurdo, tá? Muito da Amazônia foi desmatado e queimado no ano passado por incêndios clandestinos. Enfim, e esse ano a gente tem que lidar com Covid, com 4 mil pessoas morrendo por dia, porque teve um plano do governo para matar todas essas pessoas. Mas vamos lá. O que é a ironia dessa publicação não está, sobretudo, no fato do ventilador. Essa questão, o que eu queria com ela era justamente ver se vocês conseguiam ver o foco dos textos. O foco do texto não é o ventilador, é a crítica social que está na derrubada de todas essas árvores aqui. Gente, olha a quantidade de árvores que foi derrubada aqui, 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 aqui. E ainda tem um idiota de um lenhador que foi o responsável por isso perguntando por que está tão quente, porque não tem árvore que você cortou. Ou seja, o absurdo e a ironia aqui estão sobretudo em que fato? No fato de eu ter na legenda e no lenhador que derrubou todas essas imagens. A alternativa correta aqui é a beribola. Indo para frente, seguindo. A 3. Eu precisava que vocês vissem uma outra imagem que é a outra página, uma outra coisa. Eu postei em imagens para vocês. Dava para ver que a atividade 2 tinha 2 páginas. Teve gente que não viu, entregou uma. E que as 2 páginas pediam que vocês interpretassem textos. Aqui são resenhas de livro. Esse Fahrenheit 451 fala sobre uma sociedade tecnológica que extinguiu a sensibilidade humana, e quem é sensível é simplesmente morto por pessoas chamadas bombeiros. O equilíbrio é muito parecido. É uma sociedade que se chama de librianos, e eles tomam um remédio no pescoço para perder todos os sentimentos, porque na verdade eles acham que os sentimentos são a base da guerra, mas eles vivem em guerra matando todo mundo que tem sentimentos. Então você não pode amar seu pai, você não pode chorar, você não pode fazer nada, porque senão você é morto pelo Estado. Bom, de qualquer modo, depois de ler tudo isso aqui,
É notório que os dois textos têm um diálogo entre si. O que eu queria trabalhar aqui com vocês é a questão da da intertextualidade. A gente falou sobre isso. O que vem a ser intertextualidade? Vamos lá. Aqui é entre. Textos são relações entre textos diferentes que têm algo de similar. O que tem de similar entre esses dois textos? A perseguição aos sentimentos humanos, como se eles fossem ruins, o que estranhamente parece que está acontecendo na nossa sociedade, né? Então, a única alternativa, na verdade, que é correta e que retoma inclusive a Hitler e a Inquisição é a A. E eu posto esse tipo de atividade para que vocês não incorram nesse tipo de preconceito social, ao qual o preconceito linguístico, como você chamar alguém de burro simplesmente porque fala não isso foi, na verdade está submetido. Quando você fala uma coisa dessa, você está cometendo, na verdade, um preconceito de classe, porque essa é a fala que a classe social menos abastada, que tem menos recurso, fala. Então, quando você fala que alguém que diz nós vai, nós foi, ou a gente vamos, é um ignorante, você está desprezando a cultura da pessoa. Isso é muito grave. 4. O poema que faz referência à Segunda Guerra Mundial, A Rosa de Hiroshima. Essa rosa que mata crianças e que mata todo mundo, na verdade é uma metáfora para a bomba atômica, que na Segunda Guerra Mundial acabou com Hiroshima e Nagasaki, que são cidades do Japão que foram bombardeadas pelos Estados Unidos. Tem até, na verdade, isso é uma música feita pelo Vinícius de Moraes. Tem um grande cantor, o Ney Matogrosso, interpretou essa música também. De qualquer forma, aqui a gente estava no nível fonético dos sons, e aqui a repetição de que parecem explosões, reiteram, referem-se ao quê? Aos barulhos das armas e das bombas. Que barulho que uma arma faz numa guerra? Uma bomba. Eu tenho um monte de rosa, cor, perfume aqui, faz referência à bomba, de certo modo. É por isso que eu comecei a explicar para vocês a importância dos níveis dos textos e que todo texto tem camadas. E que eu falei para vocês que a prosa é diferente da poesia, porque na poesia isso está muito mais simbólico, muito mais escondido. Eu comecei o bimestre falando isso com vocês para uma videoaula. A gente precisa, como uma múmia, tirar as talas da múmia ou escavar bastante para chegar nos sentidos por trás de uma poesia. Mesmo uma prosa às vezes tem isso, mas a prosa eu estou tentando explicar em prosa, não está em verso, eu não estou fazendo metáforas aqui, eu estou tentando ser direto, como uma flecha e ao ponto, qual era correto que eu queria com a atividade, ok? Mesmo a prosa tem os seus níveis de análise, por enquanto a gente ficou no nível fonético. A próxima atividade pediu o nível das palavras e o nível de renovação do léxico, do conjunto de palavras, que pode inclusive se valer de empréstimos de outros idiomas. Foi uma falha que vocês cometeram. Primeiro, a gente começou com uma fábula em latim. O latim deu origem ao português. O português continua sofrendo processos de variação até hoje. O português do século XI não é igual ao português de agora. É só pegar uma fábula, qualquer fábula, eu posso procurar até aqui. Uma cantiga de amor do século XII, em português ou galego-português, que é trovadorismo, só para vocês terem uma noção de como o português mudou. E realmente não é a mesma coisa, porque a sociedade muda e algumas palavras mudam. E, às vezes, algumas palavras já não servem mais para especificar aquela sociedade. Aqui, ó. Mesura seria senhor. Senhora, nessa época, no século XII, não tinha feminino. Olha uma coisa que já mudou daquela época para cá. Mesura seria, senhor, de vos amercear de mim, que vós engravidia vi, e um engrave vosso amor. Tão grave que não hei poder, da questa coita mais sofrer, de que muita sofredor. Coita era dor de amor que um trovador. Trovador era um cantor, um poeta, que se apaixonava por uma mulher de um estado social que ele não podia alcançar. Os reis ficavam sempre em guerra
E as pessoas andantes, os poetas andantes, começaram a fazer poemas de amor para as rainhas. Só que como ele não podia se dirigir diretamente a ela, pois não ele era enforcado, ele fazia de forma metafórica. Mas olha aqui, ó, mesura. Essa palavra ainda existe, mas é bem pouco usada. Significa reverência, honra. Senhor, aqui na verdade é senhora, de vos amercear de mim, de você chegar perto de mim, que vós em grave dia vi, num dia muito ruim, e em grave vosso amor, muito profundamente o seu amor, tão grave que não poderei. Olha a origem do futuro. O futuro vem daqui. No começo era o verbo haver conjugado antes do infinitivo. Então, eu hei de poder, e tu hás de poder, ele há de poder. Inverte. Eu poderei, tu poderás, ele poderá. A língua muda. Só não vê como quem não quer. É a mesma coisa de eu colocar uma semente. A semente vai ter raízes, mas a árvore vai crescer. Tem uma mudança. Eu não sou o mesmo do que eu era 2 anos atrás, do que eu era 6 anos atrás, do que eu era quando eu era bebê. Por forma, a gente muda, forma corporal mesmo. A língua é a mesma coisa.